São Jesus e Satanás irmãos? O filme Êxodo, Deuses e Reis e a explicação da Santíssima Trindade, parte 2 de 3. Mensagem do dia 12 de agosto de 2017. A próxima coisa que é importante para nós identificarmos são os traços de caráter de Deus versus os traços de caráter de Satanás. Deus é fiel. Contas de convênios entre Deus e seu povo podem ser encontrados 277 vezes na Bíblia. Deuteronômio 7:9 diz: Saiba, pois, que o Senhor Deus é Deus. Ele é o Deus fiel, mantendo sua aliança de amor com 1000 gerações daqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Ele é tão fiel. Segundo Tessalonicenses 3:3, o Senhor é fiel e Ele o fortalecerá e o protegerá do maligno. Para Noé, Deus salvará Noé e sua família. Gênesis capítulo 6, 17, 18, capítulo 9, 9-17. Para Ismael, Deus abençoará Ismael e seus descendentes. Gênesis capítulo 17, versículos 18-20. Para Moisés, Deus salvará os israelitas se obedecerem. Êxodo, capítulo 19-5. Para Jacó, Deus reafirma a sua eterna aliança com Israel. Salmo, capítulo 105, versículo 10. Outro atributo de Deus é que ele nunca mente. É impossível que Deus minta. Hebreus, capítulo 6, versículo 13. Deus não é um homem para que ele deva mentir, nem um filho de homem para se arrepender. Ele disse, e ele não o fará? Números, capítulo 23, versículos 19-20. Também a glória de Israel não mentirá ou mudará de opinião, pois ele não é um homem que deve mudar de opinião. 1 Samuel, capítulo 15-29. Uma vez que jurei pela minha santidade, não vou mentir para Davi. Salmos, capítulo 89, versículo 35. Outro atributo de Deus é que Ele é amor. 1 João, capítulo 3, versículo 10. Deste modo conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Que quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama seu próprio irmão. 1 João, capítulo 4, 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. 1 João, capítulo 4, 16. Portanto, dessa forma conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivemos por intermédio dele. Assim nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 4, versículos 7-10. Outro atributo de Deus é que ele é luz. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não a superou. João 1:5. Esses ensinos vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa. Deus é luz e devemos andar na luz. E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz. Nele não existe a mínima sombra de treva. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas caminhamos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. 1 João 1, versículos 4-6. E sempre nos referimos a Satanás como a escuridão, como sendo o lado obscuro, a hora das sombras, o tempo das trevas, o tempo de Satanás. Falando novamente ao povo, disse Jesus: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas,
mas terás a luz da vida. João, capítulo 8, verso 12. E João 12:36. Enquanto vós tendes a luz, credes na luz, para vos tornardes filhos da luz. João capítulo 12:46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E Jesus é humilde. Filipenses capítulo 2, 5-11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. 2 Coríntios capítulo 8-9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Ele deixou as riquezas do céu para descer e demonstrar o amor do Pai por nós. João 13, 3-7. E sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo o que existe, e que viera de Deus e estava retornando a Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais me lavar os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço agora não pode compreender, todavia o compreenderás mais tarde. Então ele se humilhou como um escravo para se abaixar e lavar os pés de seus discípulos. Mateus capítulo 11, 29. Tomai vosso lugar em minha carga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Mateus 21, 1-12. Ao se aproximarem de Jerusalém, chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos e recomendou-lhes: Ide ao povoado que está diante de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, com seu burrico ao lado. Desamarrai-o e trazei-os para mim. Se alguém vos questionar algo, deveis dizer que o Senhor necessita deles e sem demora os devolverá. No entanto, isso ocorreu para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei chega a ti, humilde e montado num burrico, um potro, cria de jumenta. E mais coisas sobre sua natureza, sobre a natureza de Jesus: ele é compassivo e misericordioso. Salmos 86, versículo 15. Para ti, Senhor, é bom e pronto para perdoar, e abundante em piedade. Marcos capítulo 6, 34. Quando ele desembarcou, viu uma grande multidão, e ele teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. Hebreus capítulo 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote que é incapaz de simpatizar com nossas fraquezas, mas aquele que em todos os aspectos foi tentado como somos, ainda sem pecado. Mateus capítulo 11, 28-30. Venha para mim, todos os que trabalham e estão pesados, e eu vou te dar um descanso. Pegue meu jugo sobre você e aprenda comigo, pois sou gentil e humilde de coração, e você encontrará descanso para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. João capítulo 3, versículos 16-17. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse ser salvo através dele. Agora vamos dar uma olhada em Satanás e quais são os traços de seu personagem. Quando ele mente, ele fala de acordo com a sua própria natureza, pois ele é um mentiroso e é o pai da mentira. João capítulo 8, 44.
E lembre-se, a primeira vez que Satanás aparece na Bíblia, em Gênesis 3, as primeiras palavras em seus lábios desconfiam da verdade. Deus disse: "Você não comerá de nenhuma árvore no jardim?" E as segundas palavras em seus lábios eram uma sutil falsidade: "Você não vai morrer." João diz que Satanás não tem nada a ver com a verdade, porque não há verdade nele. João capítulo 8, 44. Então aqui estamos lidando com a essência da falsidade e decepção. Ele era um mentiroso. Você pertence a seu pai, o diabo, e quer cumprir seus desejos. Ele foi um assassino desde o início, recusando-se a defender a verdade, porque não há verdade nele. Quando ele mente, ele fala sua língua negativa, porque ele é um mentiroso, é o pai da mentira. João capítulo 8, 44. Ele é um intrigante. Coloque a armadura completa de Deus para que você possa tomar sua posição contra os esquemas do diabo, pois nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo sombrio e contra as forças espirituais do mal nos reinos celestiais. Efésios capítulo 6, 11 a 12. E ele também declara em 2 Coríntios, no capítulo 2, 11, que nós não seríamos superados por Satanás, porque não ignoramos os seus projetos. O diabo e Satanás, o enganador do mundo inteiro, o acusador. Apocalipse 12, 9 a 10, o governante deste mundo. João, capítulo 12, versículo 31, e o Deus desta era. 2 Coríntios, capítulo 4, 4. Ele é nosso adversário que ronda como um leão rugindo, buscando alguém para devorar. 1 Pedro 5, 8. O mundo inteiro segue o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está trabalhando nos filhos da desobediência. Efésios, capítulo 2, versículo 2. Paulo fala sobre ele em 2 Coríntios 11, 13 a 15, como disfarçado de anjo de luz. Portanto, não é estranho se seus servos se disfarcem como servos da justiça. E eu tive essa experiência quando estava na nova era. Eu estava estudando para ser uma transmédium. E eu pensei, uau, isso é ótimo. Os anjos vão me ajudar. Bem, eles acabaram por ser espíritos familiares, espíritos mentirosos. Eles se dissimulavam em coisas diferentes para me enganar. E finalmente o Senhor rompeu tudo isso. E os renunciei e conheci a verdade. Pecador. Satanás é aquele que pratica iniquidade, assim como Cristo é justo e pratica a justiça. O que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo pecou desde o início. É por isso que o Filho de Deus foi revelado, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus se recusa a praticar o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode continuar pecando, porque ele nasceu de Deus. João capítulo 3, 8 a 9. Satanás tenta as pessoas a pecar. Ele testou Jesus no deserto. Ele queria que ele abandonasse sua missão. Mateus 4, 1 a 11. Foi o que ele fez com sucesso para Judas nas últimas horas da vida de Jesus. Lucas, capítulo 22, versículo 3 a 6. E Paulo adverte contra isso por todos os crentes. Tenho medo de que, como a serpente enganou Eva por sua astúcia, seus pensamentos serão desviados de uma devoção sincera e pura a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 11 a 3. Os atos da carne que estão envolvidos em cultos satânicos, imoralidade sexual, impureza e devastação, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, raiva, rivalidades, divisões, facções, inveja, embriaguez, bebedices assimilares. Advirto, como fiz antes, de que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. E o último, o diabo é orgulhoso.
Nós somos advertidos em 1 Timóteo 3,6 para não escolher um novato para um cargo de liderança, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Há outras referências a Satanás e a condenação eterna, mas deixarei isso para os professores acadêmicos na internet. Estou simplesmente querendo que você conheça a diferença entre Satanás e sua personalidade, suas origens, e Jesus e sua personalidade e seu ser eterno, que é sem um começo ou fim, mas é eterno. E Jesus, que é a imagem do Pai, tornou-se carne para que possamos conhecer a verdadeira natureza de Deus, que é o amor. Ele veio ao mundo para ser crucificado e se ofereceu como sacrifício de uma vez por todas para redimir a humanidade caída e destruir as obras do diabo. Apocalipse capítulo 20:10 diz que um dia a guerra acabará. O diabo será jogado no lago de fogo e enxofre e será atormentado dia e noite para sempre e sempre. Mateus capítulo 8 e Mateus capítulo 25.